Boa noite, meu nome é Adriana Carvalho, vou mediar esse encontro de hoje e é um enorme prazer abrir mais uma conversa que ilumina. Essas conversas que iluminam, e hoje é a quinta conversa, ela está dentro do projeto Mulheres Iluminando o Mundo, que é uma série documental que conta a trajetória de 8 mulheres, referências em suas áreas, pioneiras no que fazem, com histórias que inspiram toda uma geração de mulheres. O tema da conversa de hoje é mulheres indígenas em protagonismo na arte, um assunto inspirado pela presença da nossa querida Sandra Benites, que é personagem do filme, vai estar hoje no diálogo com a gente, é antropóloga e a primeira mulher indígena curadora adjunta do MASP. Além da Sandra, vai participar aqui comigo a Gisele Arantes, que é cineasta e diretora dessa série. Antes da gente começar essa conversa maravilhosa, eu queria pedir para soltarem um vídeo da Ana Carolina Querino, que é representante adjunta da ONU Mulheres Brasil e fez questão de deixar uma mensagem especial para a gente. Olá, é um grande prazer para a ONU Mulheres estar aqui com vocês, mesmo que não ao vivo, participando desse debate, desse momento, mas pelo menos compartilhando nossa mensagem e o quanto a parceria com Mulheres Iluminando o Mundo é estratégica para o cumprimento do nosso mandato e desses valores que nós compartilhamos, que é o valor de um mundo mais justo, um mundo com justiça social, um mundo com igualdade de oportunidades, onde nenhuma mulher é retratada de forma estereotipada e sofre discriminação. As artes têm um papel fundamental nesse processo. Não são só os governos, não são só as empresas, não são só essas instituições que têm um papel a cumprir. Mas nós precisamos, se queremos chegar no mundo de igualdade, se queremos chegar no mundo onde nenhuma pessoa é discriminada, se queremos chegar no mundo onde todas as pessoas são respeitadas por serem quem elas são, como elas são, nós precisamos também endereçar as causas raiz dessa discriminação. E as causas raiz, elas passam pelas normas sociais, elas passam pela forma como a cultura se vê refletida, as culturas no plural, como está refletida, como são valorizadas ou desvalorizadas, ou reconhecidas, compreendidas, e isso a gente só consegue por meio de algumas iniciativas que questionam narrativas, algumas iniciativas que questionam o padrão e aquilo que vemos de forma mais comum e frequente quando a gente tem acesso a determinadas produções, a determinados conteúdos. E as artes, elas passam exatamente, tem um papel fundamental nesse processo. Um papel fundamental porque por meio das artes a gente tem uma conexão com visões de mundo, a gente tem conexão com formas de ver, com formas de sentir, e que a gente pode, por meio dessas iniciativas, começar a desenvolver processos empáticos, né? Processos em que a gente se conecta com outras formas de ver, outras formas de sentir, outras cosmovisões e outras iniciativas. Então, nesse sentido, já na plataforma de ação de Pequim, aquele documento resultante da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, e que traz essa rota, esse guia para que as instituições promovam a igualdade, tinha uma das 12 áreas de interesse, elas se conectavam justamente com as mulheres e a mídia, com esse fato de como a mídia retrata as mulheres, como as mulheres participam dos processos criativos, estão na direção das instituições, estão tomando as decisões, e como as vozes e visões das mulheres estão refletidas nessa produção de conteúdo, porque a gente sabe que esse conteúdo produzido, ele acaba reforçando estereótipos, acaba reforçando visões de mundo, que mantém os papéis sociais tradicionais de mulheres. E o que dizer das mulheres na sua diversidade? Porque a gente sabe que não existe uma única forma de ser mulher, que as mulheres passam por diversas experiências
que estão relacionadas com a sua identidade étnico-racial. Então, eu, como mulher negra, tenho uma visão, uma experiência, uma perspectiva de vida. As mulheres indígenas que estão aqui representadas nesse debate têm outra. E as mulheres jovens, as mulheres mais experientes têm outra. Então, como que nós podemos, a partir dessa diversidade, trocar pelas nossas experiências, trocar sobre as nossas formas de viver, sobre as nossas formas de vivenciar o que o mundo nos proporciona? Nós precisamos estar também produzindo esses conteúdos. Então, essa proposta de debate, a proposta em si que o Mulheres Iluminando o Mundo traz, é essencial e se conecta diretamente com essa área do da plataforma de ação de Pequim, de mulheres e mídia. Precisamos ter mais mulheres em sua diversidade produzindo artes, precisamos de mais mulheres na sua diversidade produzindo conteúdo. As artes, elas têm um grande potencial de também funcionar por esse ativismo. Se nós tivermos acesso a essas diferentes visões, nós poderemos desconstruir os estereótipos e nós poderemos trazer esse elemento que é o elemento central para promover a igualdade. Se a gente não consegue se conectar com a forma da outra pessoa ver, com a forma que essa pessoa experiencia violências ou violações de direitos, a gente não consegue de fato entender a urgência de se tomar determinadas ações e determinadas medidas para desconstruir esses elementos. E a gente precisa desconstruir esses estereótipos. Então, nesse sentido que ONU Mulheres já tem de longa data iniciativas que passam o pacto, as relações com as empresas de mídia, produtoras de notícia pelo Pacto de Mídia, que lançou em 2017 a Aliança Sem Estereótipos para trabalhar com marketing, e que agora a Aliança, o capítulo aqui no Brasil, está entrando com parcerias com audiovisual também, e que reforça e já tem longa parceria também com organizações e movimentos de mulheres indígenas, com organizações e movimentos de mulheres negras, de forma a trazer as vozes, a potencializar as vozes dessas mulheres, a potencializar as vozes de todas as mulheres em sua diversidade, porque nós precisamos dessas vozes, dessas formas de visão, e nós precisamos desses caminhos que são oferecidos por meio da arte e de outras formas de expressão. Não só a voz ali nos parlamentos, mas também a voz produzindo conteúdos artísticos que fazem com que a gente tenha contato cotidiano e por meio de diversas plataformas com outras formas de sentir. Porque só por essa via nós teremos bem-sucedidas na desconstrução dessas discriminações, e a gente vai ser bem sucedida na promoção de igualdade de fato, de respeito, de sororidade, do nome que for, mas dessa ideia de que todas as pessoas têm direito a ser e a viver uma vida como ela é, sem buscar uma normatização e uma definição de padrões do que é ser e do que é viver em sociedade. Bom debate para vocês. Tchau. É muito bom aí ouvir a Ana Carolina, ou Ana Carol, ou Carol, uma pessoa muito querida e uma profissional excelente. Com isso, então, vamos dar início à nossa conversa. E eu vou iniciar aqui as nossas perguntas. Vamos aqui a essa conversa que nos ilumina. Pelo menos a mim sempre ilumina. Então, com isso... Ai, que bom, Gi. Eu espero que a Sandra compartilhe, que ela já participou da primeira conversa quando a gente estreou o documentário. Então, eu vou começar com a Sandra, tá? Que é a nossa estrela aí do documentário para essas questões das mulheres indígenas. Sandra, numa entrevista sua à revista Gama, você diz que o seu desafio como curadora é dar voz a muitos artistas, intelectuais indígenas, para que mostrem suas visões do mundo. Quais artistas e pensadoras indígenas influenciam e influenciaram o seu trabalho e por quê? Conta um pouquinho mais para a gente. Bem, obrigada.
Eu, primeiro eu quero mencionar, na verdade, as pessoas que são a nossa base, que é sempre a nossa origem, na qual cada mulher ou cada etnia pertence, né? Inclusive eu sou Guarani, eu sou Guarani Nhambeba, eu sou nascida e cresci na aldeia Porto Lindo, Mato Grosso do Sul, e depois eu fui morar no Espírito Santo, onde também tem indígena da etnia Guarani, de Guarani, e também Tupiniquim, e que fica no município de Aracruz, onde eu comecei, né, a minha luta, também ocupando os espaços nas escolas, né, e também depois vem continuando espaço na universidade. Então, eu acho que a gente sempre conta um pouco a nossa trajetória para que a gente identifique as nossas origens, né? E essa nossa base, que é a nossa própria origem, para fortalecer a nossa caminhada, sem perder de vista, né, a nossa ancestralidade, que é a nossa própria familiares, nossa própria forma de entender o mundo, né, que eu acho que isso é mais importante, assim, na nossa caminhada, que é uma forma de fortalecer o nosso mundo, né. Então, eu só que gostaria de explicar um pouco, né, que para a gente, enquanto indígena, enquanto mulher indígena, né, a nossa referência maior sempre é, é uma mulher, né, sempre, como no meu caso, né, a minha avó, ela era parteira, então ela sempre teve muita, assim, cuidado com as mulheres e preocupações também com as mulheres, né? Eu acho que herdei um pouco isso dela. E desde criança eu acompanhava o trabalho dela quando ela ia acompanhar as mulheres no parto, né? Então, ela me ensinava me, é, como estar nesse espaço, né? Eu era criança, mas ela me mostrava aos poucos, né, como que a importância, né, de estar preocupada e acompanhar as mulheres, né. Então eu acho que eu aprendi muita coisa com ela, né, assim, em relação à sabedoria guarani, a sabedoria, a nossa forma de pensar enquanto mulher, enquanto guarani. Então, para nós indígenas, eu entendo hoje, né, que, independente de intelectuais como artista, escritor, acadêmico, independente do lugar que ocupa, né, esse sujeito indígena, né, eu acredito que sempre traz e carrega essa narrativa com ela, né, com esse, naqueles espaços na qual onde ocupa, né. Então, essa narrativa, eu diria que tem duas formas eu diria que tem dois aspectos, né? Que é a narrativa, né? A forma de pensar a partir da cosmovisão, né? Que, que abrange essa sabedoria, né? A forma de se relacionar com o mundo, com seres, né? Da Terra, humano e não humano, né? Então, quando eu digo que nós somos parte, né, desses espaços e também como todo, né, porque eu acredito que nós indígenas, todos nós indígenas, temos essa ideia de que a gente, o nosso bem-estar, a nossa forma de se relacionar, na verdade, com o mundo, né? Como eu falei, com o mundo espiritual, com o mundo humano e não humano, né? Então, isso eu chamaria a forma de a nossa sabedoria, né? Que está associada com essa narrativa
a nossa forma de ver o mundo, né? A nossa forma de surgimento de cada um de nós, né? Então, a gente entende que isso que eu chamaria de cosmovisão, né? Outra parte, né, o que muitas das vezes tem eu diria assim, que esse impacto, né, que impede muitas das vezes a gente continuar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de ver o mundo, né, é esse processo da colonização, que muitas das vezes desde a invasão, né, digamos assim, desde a invasão, tem esse impedimento de, muitas das vezes, a gente dar continuidade ao nosso à forma de pensar, né? E a nossa forma de pensar, a nossa forma de se relacionar, então, tudo isso é um processo que tem a ver com a questão do processo de ensino e aprendizado, né? E outro que tem a ver com a questão do próprio o ensino e aprendizado, tem a ver com o nosso processo de conhecimento também, né? Porque a gente, através desse processo, que a gente vai adquirindo a sabedoria, né? Para a gente manter, dar continuidade à nossa forma de pensar, que tem a ver com a questão da prática, né? Da vivência mesmo, do viver, né? Nesses espaços na qual cada um entende daquela forma de entender o mundo, né? Então, eu acredito que esses artistas, né, hoje, na atualidade, esses artistas, que eu não vou mencionar o nome de ninguém, porque talvez eu vou mencionar alguém que é muito importante para não indígenas, porque os não indígenas, eles entendem que essa pessoa que está ali visível, né, que é a partir da luta também. Claro que esses artistas que estão aqui hoje, né, ela é como se fosse a ponte do seu povo, a ponte da luta, né, como luta também, né, então eu acredito que esses artistas ou intelectuais, como eu falei no começo, né, como escritor, como artista, como acadêmico, como liderança, né, também, e como liderança espiritual também, né, que existe também liderança que, que, que organiza, né, o seu próprio povo, a sua própria aldeia, a sua própria local, né, na qual onde estão inseridos, né, também tem dois tipos de liderança. O liderança que faz mediação com o não indígena e a liderança que também só que tem organização, que sabe organizar o seu próprio lugar, né? E muitas das vezes esse que só está ali organizando internamente, muitas das vezes não são vistos como liderança. Como um exemplo, né? Por exemplo, se eu falar da minha avó, que é parteira, ela que organiza, ela que nos ensina como lidar, né? Como lidar com a grávida, porque ela que dá a instrução, na verdade, para essa família, como é que a própria, né? A forma de se organizar, qual forma que tem que se organizar aquela família específica durante a gravidez, depois do nascimento da criança, né? É a parteira. Mas só que a parteira, muitas das vezes, ela não é vista como uma liderança, na visão do não indígena, né? Por quê? Porque ele talvez não sabe ler, não sabe escrever, não sabe como minha avó, por exemplo, ela não sabia ler nem escrever, ela não sabia falar português, mas ela tem o conhecimento guarani, guarani feminino, né? Como se organizar, como organizar, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu estou falando, que às vezes eu não quero mencionar, né, o nome de alguns especificamente, para não me equivocar também
de fazer, né, fazer essa, desassociar, na verdade, o que é intelectual, artista intelectual, e o que artista, né, que tá lá na base, tá lá na comunidade, que não são identificados como artistas. Mas para nós, enquanto indígena, enquanto comunidade, é super importante. Então, eu acho que, nesse sentido que eu queria trazer um pouco, né, essa forma é, de entender, né, o movimento, na verdade, como todos indígenas, né? Eu acredito que todos indígenas, né, têm essa forma de se manifestar e lutar junto, que eu chamaria isso uma luta coletiva, independente o artista indivíduo, mas ela carrega essa coletividade, né, por onde ocupa o espaço. Então, eu acho que essa é a questão, né? Porque aí que vai mostrar essa ideia, como eu falei, né? Essa ideia da cosmovisão, né? Que é a questão da ancestralidade, que é o próprio processo da colonização, que muitas das vezes a gente vem enfrentando. E eu acredito que os artistas, intelectuais, todos eles sempre traz isso nos espaços na qual onde está ocupando. No meu caso, também eu sempre trago isso. Então, eu acho que é isso. Obrigada, Sandra. Acho que a sua resposta é uma provocação para esse mundo das grandes cidades que a gente vive, onde a gente tem mania de compartimentar quem influenciou a gente numa área ou numa outra, né? Acho que a visão aí da cultura indígena, ela mostra como as coisas são juntas, misturadas, né? E eu compreendo, sim, a sua resposta. Obrigada. Acho que é uma provocação para esses nossos saberes muito compartimentados. Com isso, Gisela, eu vou para você. A Sandra está relacionada no filme à arte e à cultura, né? Então, no documentário, você conta aí a história da Sandra e muito ela ligada à arte e à cultura. E essa é a grande representante indígena do documentário, né? O que motivou você a essa associação? Como foi essa escolha? Gi, nós não estamos te ouvindo. Abre o microfone, por favor. Ai, sempre a gente faz isso, né? Boa noite, repetindo então, boa noite, Adriana, Sandra, boa noite a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui novamente nessas conversas que iluminam e espero que realmente elas iluminem o coração de muitas pessoas, como iluminam os nossos, né? Olha, Adriana, eu acho que a Sandra meio que respondeu a minha essa pergunta que você está fazendo para mim, né? Eu vou tentar trazer, talvez com uma visão um pouquinho diferente, porque obviamente eu não sou indígena, mas eu penso que tem muita sinergia com o que a Sandra já colocou. De fato, né, no filme, no documentário, a gente tem 8 protagonistas e foi um mapeamento muito rigoroso e muito complexo, porque existem muitas mulheres maravilhosas fazendo coisas incríveis, né, no Brasil e nesse planeta azul. Então, foi ali, né, uma questão conseguir mapear. Então, a gente teve alguns critérios importantes, e um deles foi que cada uma representasse um segmento da sociedade muito importante, um segmento importante para a economia, para a cultura, né, para a sociedade como um todo, para o comportamento, e claro, né, que a cultura e a arte não poderiam ficar de fora de jeito nenhum, né? É algo assim essencial para toda a sociedade. E aí, porque a Sandra, né, que realmente é a nossa grande representante indígena do filme, está aí também representando a cultura. A gente colocou um título externamente ao filme para a pílula de filme com a Sandra Benites, que acabou de ser lançada, que é Sandra, a mulher que vive a arte. Então, eu acho que esse título ele já diz muito, né? Porque a gente não colocou Sandra, a mulher que faz arte, ou a mulher que produz arte, ou que, enfim, pensa arte, né? É a mulher que vive a arte. E eu vejo dessa forma, né? A visão das artes
para os povos indígenas. É algo que faz parte da vida, né? Está totalmente ligado ao dia a dia, ao cotidiano, às relações sociais, à cultura de um modo geral, né? Então, assim, é diferente, né? Para nós, a gente tem ali um campo da arte, né? O campo do artista, e para os povos indígenas, aquilo faz parte, né? Assim como, de repente, um instrumento de caça, ele pode ser adornado, ele pode ser lindo, ele tem uma estética, né? Enfim, a vestimenta, tudo é com base numa grande estética, né? Numa beleza muito grande também, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que isso é integrado, assim como é integrada a relação, né, com o meio ambiente, com todos os aspectos da natureza, com a própria espiritualidade, né? Então, eu me lembro de uma fala, que eu até separei algumas coisinhas aqui, né, para o dia de hoje, do nosso querido Darcy Ribeiro, que é um grande pensador, né, do povo brasileiro, e, sobretudo, né, dos povos indígenas. Então, ele fala o seguinte, que a arte flui ali de uma cultura homogênea, como um componente dela, harmonizado com todos os outros, por um longuíssimo esforço de integração recíproca. Um componente coparticipado por todos os membros da comunidade que porta e fecunda aquela cultura, inclusiva a sua arte. É uma arte mais comunal que individual. Então, né, além de falar desse aspecto que a arte é a própria vida, ele diz que isso é mais algo pertencente ao todo, né, à comunidade como um todo, do que propriamente ao indivíduo. E eu penso assim, né, cada manifestação artística, sobretudo de uma mulher indígena, que também é por si só uma bandeira, né? O fato da gente ser mulher já nos torna bandeiras, né? Dentro de um mundo desigual, então a gente passa a ser também ali uma simbologia, né? Mas aí, trazendo isso para a questão da arte indígena, isso ganha uma grande proporção, né? Então, é como se cada manifestação artística trouxesse todos os povos indígenas junto, né? Trouxesse toda essa cultura, todo esse conhecimento, né? E tudo isso faz parte, está integrado. E aí, para finalizar um pouco, né, esse pensamento, eu queria trazer até um exemplo que aconteceu comigo e com a Sandra no filme. Eu pedi para a Sandra contar, né, como que a criação do mundo para os Guarani em Andeua, que enfim, que é o povo ao qual ela pertence, e ela relutou um pouco para contar essa história para nós, né? Eu, no primeiro momento, não entendi muito bem, né, por que ela estava relutando, mas aí ela nos explicou que, na verdade, quando essa história ela é contada, todos, né, na aldeia se reúnem em torno daquela contação de história e participam ativamente, né, daquela história durante 3 dias, muitas vezes, contando aquela história. Então, ela teria que resumir aquilo, né, no filme, obviamente, a gente não poderia ficar tanto tempo. Então, né, houve ali uma questão, puxa vida, eu vou ter que resumir essa história, né? Mas, no fim, ela conseguiu isso lindamente, e foi um momento, assim, muito emocionante do filme também. Todo mundo que puder assistir vai ter contato com essa história, mas eu acho que ela traduz um pouco isso, né? Seria um pouco impensável para nós, né, brancos, assim como eu, pensar que a gente vai contar uma história que vai levar 3 dias e que todos vão participar e vão integrar aquilo, né? Então, eu acho que isso já traz aí uma diferença que eu acredito que tenha muito a ver com o que a Sandra colocou antes também, né? Sobre a questão da parteira e tudo mais. Gi, muito obrigada. Então, com isso, vou voltar aqui para a Sandra. Sandra, deixa eu colocar aqui. O processo de colonização cristalizou uma imagem padrão da pessoa indígena, né? É como se fosse sempre o retrato da pessoa indígena. Mas, segundo o IBGE, o nosso país contabiliza mais de 305 etnias diferentes, e cada uma delas com seus saberes e modos de entender o mundo. É correto dizer que a arte indígena é diversa? Quais os desafios que essa pluralidade impõe à curadoria da arte?
Então, na verdade, esse IBGE, segundo o IBGE, né, fala que existe 305 etnias. Isso o que está no censo do IBGE, né? E que a maioria das vezes, esses indígenas, né, são identificados como que está no seu grupo, né, que está no seu grupo maior, como etnia ou em comunidade. Então, eu acredito que isso é uma das coisas que eu sempre trago isso, né? E, e fora, né, porque e 274 línguas, né, que são faladas, que estão sendo retomadas hoje no Brasil, porque anteriormente se dizia que só tinha 180 línguas, mas antes da invasão, existia a língua, mais de 1.000 línguas indígenas, né? Então, hoje está sendo retomado 274 línguas, né? E por que eu estou dizendo que essa dos 305 etnias, elas são contadas, aqueles que estão no grupo, né, no seu grupo, maior, ou está na comunidade, né? E aqueles indígenas que, que a colonização, né, apagou de várias formas, né, de apagamento, eu acredito que elas não são identificadas. Eu falo isso a partir da minha própria experiência, desde que eu vim morar na cidade, né? Eu tinha muita dificuldade de entender isso, né? Por que muitos parentes eles são discriminados, né? Triplamente discriminados, porque eles não são identificados nem como branco, nem como indígena, nem como negro. Então, não existe lugar para esses indígenas. Então, esses indígenas que estão na cidade, eles estão desvinculados do grupo maior, né? Então, aí, também tem vários artistas hoje, né? Artistas intelectuais, indígenas, que também estão lutando a partir desse lugar do não lugar, né? Então, eu acredito que isso, nós, aos poucos, nós estamos se juntando. Por que isso é muito marcante? Porque houve séries, né, séries, na verdade, houve vários política, né, de apagamento, né? Como não falar a língua, né, porque os indígenas era proibido de falar a língua, né? A escola, uma delas também, a escola, né? A escola era monolíngue. Hoje, a escola indígena, por exemplo, isso só direcionada para a escola indígena que está na aldeia, né? Que os indígenas, a lei garante, né, que a educação escolar indígena tem que ser bilíngue, né? Intercultural, ou seja, tem que ser estudado também, tem que respeitar a especificidade e tem que também o processo de ensino e aprendizado tem que ser diferenciado, né? E também a escola é da comunidade, quer dizer, a comunidade que tem que propor a sua forma de especificidade de cada... É um projeto, né, político-pedagógico que tem que ser discutido ali, e hoje, eu estou falando assim, bem recente. Mas antes, a escola era como escola para indígena, né? A escola era para tornar branco. Esse branco, não estou falando da cor, estou falando da forma de pensar, né? E resultado disso, existe vários indígenas que até hoje têm vergonha de falar sua própria língua. Ou seja, nós fomos muito massacrados para a gente esquecer a nossa língua, nosso costume, para a gente se desvincular da nossa família,
né? Porque tem uma tese de Ana Paula Silva, né, que fez na Memória Social do Unirio, né, que tem um trabalho que se chama Diplomacia Indígena, né? Ela fez uma tese de doutorado que conta essa história, né? O processo do apagamento dos indígenas, né? Então, por exemplo, o Arco da Lapa, que fica no Rio, no centro do Rio, que recebe vários turistas, né? Até hoje, né? Existe vários turistas, por exemplo, lá, mas não identifica que foram feitos pelo escravo indígena, né? Esse Arco da Lapa é visitado pelo vários estrangeiros e não tem nenhuma placa ou qualquer outra coisa que identifique que foram feitos pelo escravo, pelo não escravo indígena, né? Então, cadê esses indígenas que estavam fazendo o Arco da Lapa, né? Cadê? Então, existe esse processo. E também a questão e também a igreja, né? A igreja católica, também foi maior parte que ocupou vários lugares indígenas, por exemplo, a própria Ana Silva, né? Tem uma parte que ela discute sobre as mulheres indígenas, que elas serviam, né, como empregada para esses lugares, nas igrejas, né, e muitas delas foram educadas, na verdade, seguir essas regras da Igreja Católica. E a grande maioria houve essa relação de casamento, né, também, muitas das vezes, obrigada, né, que na verdade não foi. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, que essa minha indignação, talvez, é uma forma de normalizar esse pensamento que o brasileiro sempre fala assim, minha avó pegou a laço, né? Minha avó foi pego a laço. A grande maioria que tem essa miscigenação indígena, eles falam que ela foi pego a laço. A avó, e sempre as mulheres, a grande maioria das mulheres sempre foram pego a laço. Então, eu estou falando um pouco dessa minha indignação, o porquê que isso está bem marcado, né, essa ideia da colonização, e porquê que ainda, né, é bem marcado, porque isso a gente vem, desde a invasão, a gente só vem resistindo, e estamos até hoje resistindo, né? Me parece, e outra coisa, assim, quando eu vejo a história, né, a história nos livros, a história na mídia, a história em outros espaços, não contada por indígenas, é como se a história começasse a partir da invasão colonial, que, na verdade, a gente já existia aqui, né? Isso sempre não foi contado. Então, eu acredito que, nesse sentido, que tem esse embate, né? Eu diria assim que é esse processo, né? De confronto o tempo todo. E eu acho que eu queria dizer sobre essa pergunta, talvez é uma coisa que não é muito... não vai ser muito a resposta, talvez eu estou falando outra coisa, mas, na verdade, eu não tenho como dar uma resposta sem mencionar isso, porque, senão, a gente vai continuar reproduzindo aquela ideia de que a gente sempre foi, como se fosse, a gente fosse, sempre foi controlado passivamente, né? Mas é uma forma de resistir, em várias formas, e nós estamos resistindo até hoje, e os brasileiros, na grande maioria, não reconhecem, e nem sequer, muitas das vezes, nem conhecem, ou seja, parece que tem uma visão, parece não, eles têm, a grande maioria dos brasileiros tem essa visão distorcida sobre a questão indígena, porque não conhece,
E também é isso, né? O projeto, a ideia é isso, de você repassar aquilo, porque se você chegar a ocupar o espaço onde já tem pessoas morando, né? Ou na casa, ou nos espaços, é isso que o Juruá chama, né? De propriedade, né? Então, você tira aquela propriedade, você desrespeita aquela propriedade. Na verdade, no nosso entendimento enquanto indígena, nós não se sentimos propriedade do espaço, né? Eu diria que, assim, a gente, para nós indígenas, de modo geral, o território espacial, estou falando do espaço, é para todo mundo, né? Para nós, é a diferença, né? O que é a divisão e o que é fronteira? Né? Fronteira, para a gente, é a diversidade, porque quando você começa respeita, quando a gente tem essa diversidade, né, a gente tem a nossa divisão específica, mas isso não significa que a gente não tem que se respeitar, tem que se respeitar. Exatamente por isso que existe fronteira. Mas o que é a fronteira? Fronteira é a diversidade, respeitar esse outro, na qual cada um tem a sua especificidade, né? Então, por isso, a gente precisa do espaço. Então, por isso que nós, indígenas, de modo geral, a gente entende que o espaço não é propriedade de ninguém, e sim, né, é de todos. Né? É isso que eu acho que a grande maioria dos Juruá, né, essa ideia do pensamento da colonização, na verdade, né, sempre colocaram isso na nossa mente enquanto brasileiro, que eu estou falando, né? Eu não estou me colocando nem como indígena nesse lugar, quando eu estou falando de nós, brasileiros, colocaram isso na cabeça dos brasileiros em todos os lugares, que quando os indígenas se manifestam pelas questões, né, e na qual são importantes para nós indígenas, a gente é visto como invasores, a gente é visto como não tem o que fazer, né? Tudo isso a gente recebe muito esse ataque, né? Ataque racista, muitas das vezes, da mídia, né? Nas redes sociais, até mesmo nas pessoas, pelas pessoas que é intelectual, né? Então, eu acredito que isso é muito ainda, é uma luta muito grande ainda para nós. Então, trazendo um pouco enquanto mulher, né? É muito desafiador isso, a gente pensar um pouco específico, ainda não, parece que tem alguma dificuldade ainda, nós temos ainda essa dificuldade de a gente separar, né, para discutir especificamente, às vezes, sobre a questão das mulheres específicas, indígenas, né, sobre as mulheres indígenas, por exemplo, né. Então, existe lutas, existe grupos, existe organização na qual as mulheres também discutem as suas demandas específicas, né? Mas ainda estamos caminhando juntos, né, para que a gente discute sobre a questão do bem-estar do todos, que é o nosso próprio questão territorial, né? E aí, ainda a gente não estamos discutindo sobre melhoria de trabalho, né? Sobre a estética, por exemplo, de como indígena, né? Então, eu acho que a arte em si, ela é uma estética, né? Mas, muitas das vezes, né, quando os parentes estão na rua vendendo sua obra de arte, é visto como artesanato, né? Então, eu acho que tudo isso ainda tem muito, nós temos ainda muito desafio e dificuldade de a gente discutir ainda mais, assim, mais amplo, digamos assim, mais amplo, mais universal, né? Com todas as outras mulheres. Mas isso não significa que a gente não está na luta, a gente está na luta, a gente está resistindo,
tem muitos grupos, mulheres que estão fazendo vários outros, se organizando, né? E, enfim, eu acho que isso, para mim, é um desafio, mas também é uma coisa que me dá prazer de estar junto sempre, como aqui, né, ocupando, falando com vocês, né? E eu acho que o que me levou a receber o convite também, por mais que eu tinha dificuldade, eu tinha uma resistência de não querer me expor, né, muitas das vezes, mas aí eu tive coragem exatamente para a gente ocupar esses espaços, né, espaço com outras mulheres, para que a gente tenha voz, a nossa voz, né, para que a nossa voz seja, que reverbere, né, em outros lugares, em outros espaços, né. Então, eu acho que isso, para mim, é uma grande satisfação também, de ocupar esse espaço, e, e sempre a gente ocupa esse espaço exatamente para que a gente some também. Aí eu me lembro, só para finalizar, eu gostaria de falar assim, quando eu recebi o convite para ser curadora de junta no Mágico, eu fiquei muito preocupada, né? Como é que eu vou assumir essa responsabilidade que é muito grande, né? Como foi perguntado, né? Mas eu, enquanto mulher indígena, né? Eu pensei de ocupar aquele espaço. E depois que eu ocupei espaço, muitos me perguntam o que eu vou fazer, o que eu vou mudar no MASP. Eu sempre falo que eu não vou mudar nada. É difícil você mudar as coisas que já estão no processo, né? Igual a colonização, da forma que está. É difícil a gente mudar. Mas eu falo que o que me encoraja para ocupar esse espaço é exatamente para somar, né? A partir da soma, a gente pode ampliar, né, algo que nós podemos ampliar, né, a partir da soma. Então, eu me sinto como soma daquele espaço, para que a gente discuta outras questões que não estão ali presente, né? Então, eu acho que dessa forma que eu sempre costumo dizer que é ampliar as questões, né? Quando a gente soma, né, a gente amplia junto, porque não dá para a gente desfazer o que já foi feito. Então, eu acho que é muito... eu tenho esse pensamento de somar e de ampliar. E é isso que é o meu pensamento. Muito obrigada. Obrigada a você, Sandra. É sempre um enorme prazer te escutar, né? E te escutando, eu sempre me lembro de algumas coisas dessa vivência da jornada da diversidade, né? Que a gente tem várias dimensões, né? E como parte de grupos minorizados, às vezes a gente fala um pouco, ou vai um pouco mais na causa que dói mais, né? Então, para mim, é perfeitamente entendível que mulheres negras, que mulheres indígenas, muitas vezes começam pela causa indígena ou começam pela causa da questão racial, né? Porque muitas vezes aquela dimensão dói mais até do que ser mulher, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai o tempo todo aí fazendo os vários recortes, né? Dentro daquele recorte, se a gente não faz os vários recortes, a gente sempre fica com as pessoas mais fortes dentro de um recorte, né? Então, por exemplo, no meu caso, que milito muito aí na questão das mulheres, né? Se eu não tomar cuidado, vai ser sempre um grupo de mulheres brancas, privilegiadas, conversando sobre isso. Então, é fundamental. E a outra coisa que quanto mais eu mergulho e quanto mais aprendo um pouco desde a ONU Mulheres, é que são muitas etnias, Sandra. Então, é uma provocação para a gente nunca generalizar e entender que povo indígena está falando, né? Da onde vem, mesmo que sejam também essas pessoas que ficaram no meio do caminho, como você explicou, né? Que muitas vezes já não está mais na aldeia, mas já está nos centros urbanos, né? E não deixa de ser a mistura. Mas, dito isso, vamos aqui com a Gisela. Gisela, eu tenho aqui uma segunda pergunta para você. A arte tem o poder de influenciar comportamentos e de apontar tendências. Como você vê a contribuição da arte indígena para a sociedade em geral? E como você tem relacionado isso em seu trabalho de criação? Pergunta complexa. Bom, só queria também fazer uma parte no que a Sandra falou, né, sobre
ela está levando a inovação ao MASP, eu acredito que a inovação é ela, né? O fato dela estar lá já é, em si, o novo, né? Já agrega, como ela falou, né? Ela está somando, mas está trazendo já algo inovador, né? Algo por si só também já revolucionário, né? E parabéns por isso, né? Que bom e que boa sorte a gente poder contar com você no filme e aqui nessa conversa, Sandra. Olha, eu vejo assim, né, que é aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Essa questão de trazer uma arte genuína, né, uma arte autêntica, que faz parte da vida, que é visceral, portanto, né? Na verdade, nesse ponto, eu acho que todas as artes se somam, né? Usando até a palavra da Sandra, todas as artes se somam, porque assim, embora as formas de fazer, de produzir, de consumir essa arte, né? Consumir é uma palavra ruim nesse caso, mas de se comunicar com ela, tudo isso, né, é variado de acordo com a cultura, né, com cada situação. Mas o fundamento, né, do ato criador, no fundo, ele é o mesmo, né? O ser humano precisa se expressar e ele precisa se comunicar, né? E se expressar de forma estética, de forma, né, poética, né? E trazendo sempre a poesia junto com a vida. Então, isso é necessário. Então, quando a gente fala das artes indígenas, né, nós estamos falando o que a gente pode aprender, esse grande resgate, né, essa volta ao ponto de origem, né? Tem um livro do Cacá Verá, acho que a Sandra talvez conheça, um livro já tem alguns anos, né? Ele chama livro A Terra dos Mil Povos, História Indígena Brasileira contada por um índio. Então, um trechinho ele fala assim: somos parte da terra e ela é parte de nós. A maior contribuição que os povos da floresta podem deixar ao homem branco é a prática de ser uno com a natureza interna de si. A tradição do sol, da lua e da grande mãe ensinam que tudo se desdobra de uma fonte única, formando uma trama sagrada de relações e inter-relações, de modo que tudo se conecta a tudo, né? Então, essa necessidade, né, de extrair de dentro da vida e de fazer essa grande comunhão com o outro, né? É aí que reside esse ato criador, né? E corroborando com isso, tem um pensador que eu gosto muito também, o René Reguet, que é da Academia Francesa, né, do século XX, né, século passado, que ele fala assim: só existe uma verdadeira obra de arte se ela tiver em sua origem a força de uma vida interior, é o fator inato. E, evidentemente, essa vida interior vai enriquecer os outros homens, vai despertar neles uma consciência mais ampla, mais plena e elevada do que aquela que comumente tinham do mundo e deles mesmos, né? Então, além de ser algo que é libertador para quem faz, é libertador para quem se comunica também, né? Para quem está, de alguma forma, entrando em contato com essa arte. A arte, ela tem essa capacidade de elevar a condição de vida dos ambientes, né? De elevar a condição de vida de quem está interagindo com ela. Ela traz essa riqueza interior ampla, né? Que vai além das palavras somente, né? Embora as palavras também façam parte da arte, mas que vai além, né? Que extrapola, né? Que pega todo o ser, né? E aí, como que eu vejo isso dentro, como é que eu venho trazendo isso dentro do meu trabalho? Eu sempre fui muito, tive muito amor por essa cultura, né? E procurei trazer, de alguma forma, para o trabalho que eu desenvolvi. Então, eu fiz 2 espetáculos para crianças, onde eu escrevi e dirigi, e os protagonistas eram jovens indígenas. E um era um garoto e o outro era já um jovem, né, e que tinha lá uma relação com a menina, que era uma menina negra, então tinha um pouco essa alegoria, assim, do povo brasileiro estar presente, né. Mas com isso eu pude me aproximar um pouco mais, né, conhecer um pouco mais, estou engatinhando ainda, estou aprendendo muito aqui no dia de hoje, mas pude trazer essa vida, né, pulsante,
E essa alegria que faz parte do ser inata, né, para dentro desses espetáculos, e foi o que o público pôde perceber também, né. E, bom, esse é um fato absolutamente curioso, mas um dos primeiros trabalhos meus como atriz, né, que eu também tenho essa formação, embora ultimamente eu exerça mais como cineasta, eu representei uma indígena. Olha, Sandra, você imagina eu? O que o teatro não pode fazer como licença poética, né? Mas é isso, eu acho que sempre esteve presente, né, na minha vida, e agora com a Sandra, no documentário, no Mulheres Iluminando o Mundo, e espero seguir por esse caminho aí, conhecendo cada vez mais e podendo trazer, né, para dentro dos trabalhos onde eu tenho a condição de executar. Muito obrigada, Gi. Então a gente caminha para o final. Hoje eu fui uma mediadora que não atormentou Sandra e Gi muito com o tempo, mas eu queria pedir agora para o finalzinho a gente ficar realmente em 2 minutos, tá? Então, começo com a Sandra. Eu queria que vocês dessem a mensagem aí, iluminar a vida de quem está nos assistindo aí, né? Eu acho que iluminar para a gente crescer com essa visão de entender cada vez mais as pessoas indígenas, Sandra. Então, peço para você e para a Gia aí darem uma contribuição aí de como podem nos iluminar ao final dessa conversa. Eu que agradeço, muito, muito obrigado por essa conversa também, né? E eu acredito que assim que a gente ilumina o outro, né, quando a gente traz a nossa forma, a nossa experiência, a nossa trajetória, muitas das vezes, né, quando a gente narra para o outro, muitas das vezes o outro, né, ela se sinta à vontade também de contar a sua história, porque eu falo isso da minha experiência própria, porque muitas das vezes, quando eu me identifico, né, com algumas histórias, com algumas pessoas, eu também quero falar sobre isso, mesmo independente às vezes, parte que traz, assim, as dores, né, tristeza, mas a gente se encoraja para a gente contar essa história, né? Então, quando a gente conta a nossa história, quando a gente compartilha, né, esse nosso caminhar com o outro, a gente se sente mais fortalecida, né? Então, eu acredito que assim que a gente vai iluminando o outro, né, que para a gente sempre aprender, né, porque é um processo também, né, a nossa caminhada, né, sempre é um processo, e independente da forma que a gente caminha, né, sempre tem algumas, a nossa referência para a gente dar, né, essa força para a gente continuar. Então, é isso. E a gente, assim, na soma que a gente vai se fortalecendo, né, e eu acredito que isso aqui vai nos iluminar. Mas essa soma não é para a gente continuar pensando todo mundo igual, não é isso. A soma é exatamente ao contrário, é respeitar essa diversidade e entender a especificidade do outro, e para a gente continuar mantendo, né, a nossa especificidade, respeitando essa diversidade e a especificidade do outro, né, porque é assim que a gente caminha, né, de igual para igual. De igual para igual é respeitando essa diversidade. Obrigada. Obrigada a você, Sandra. Gi, com você. Bom, eu acho que eu vim falando, né, sobre essa questão da arte genuína, né, de ser algo que parte do coração e que atinge o coração de outras pessoas, né? Mas eu sou muito ligada à cultura oriental também, né, japonesa, e eu penso nesse coração como os japoneses pensam, né, o kokoro, porque o kokoro, ele não é só obviamente o órgão, né, coração, ou aquilo que normalmente a gente compreende, né, as emoções, né, os sentimentos,
e tal, ok, isso também faz parte, mas o coração, para os japoneses, o kokoro, ele é mais, né? Ele é a mente, ele é a sensação, é o pensamento, ele faz parte das entranhas, né? É como se a gente pensasse assim que para esse povo não basta apenas sentir com o coração, né? Então, para os povos indígenas, não basta sentir só com o coração, né? E que para cada um de nós, isso não seja o bastante, né? Que a gente possa estarmos plenos e termos a condição de iluminar outras pessoas para que elas também possam estar plenas na sua identidade, na sua questão absolutamente genuína, né? Então, eu penso que é isso, né? Sermos quem somos e assim podemos iluminar outras pessoas também. Muito obrigada, Gi, muito obrigada, Sandra. Foi um prazer mediar aqui esse debate, né? E eu acho que espero que parabenizo quem esteve aqui com a gente, que já demonstra aí o interesse e comprometimento em entender cada vez mais o mundo, né? Acrescentar lentes novas aí para você poder enxergar as coisas sobre perspectivas e as pessoas diferentes, né? E deixa o convite final aqui que vale para mim mesmo e acho que vale para quem está aí conosco. Vamos continuar conhecendo, vamos continuar ampliando a visão, vamos visitar aí as exposições quando elas estiverem, né? Vamos ler os livros, vamos ler as histórias do povo indígena aqui do Brasil, que são muitas etnias. Então, e vamos assistir a pílula de filme. Já estou assumindo que vocês assistiram, então vou fazer uma outra verdade, para quem não assistiu. Passem a pílula do filme da Sandra para pelo menos 3 pessoas, assim vocês vão espalhando. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Obrigada aí por ter dedicado tempo conosco. Um grande abraço. Adriana, muito obrigada, viu? Obrigada, Sandra.